Tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso programa Vale Conexão no canal Conexão Unijaguaribe. Você e eu e você sempre curtindo os melhores papos e sempre se mantendo inspirado e inspirada por este bate-papo. Eu gostaria de deixar firmado aqui o nosso alô, o nosso abraço para a Ellen Araújo, que, se eu não me engano, ela é de São Paulo, que tem escrito, né, recadinho pra gente no nosso canal. Muito obrigada, Ellen. Beijos para você. Grata pelas dicas, tá, dos livros. Também para a professora Criseida Lima, que foi a nossa conselheira acadêmica na Unijaguaribe. E é importante dizer que esse programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe e a Unijaguaribe, aqui em Aracati, do Ceará, para o mundo. No programa de hoje, eu continuo meu bate-papo maneiro e inteligente com o seu José Francisco dos Santos Pereira e a senhora Ana Maria da Silva. Ele é presidente da Associação Quilombola do Córrego de Baranas, em Aracati, e ela é quilombola e agricultora. E eu vou começar essa conversa pela dona Ana Maria, né? Tudo bem, dona Ana Maria? Como que vai a vida? Tá bem? Boa tarde, novamente, né? Bem, graças a Deus. Isso. Ana Maria da Silva. Dona Ana Maria, a gente conversou já o que seria uma mulher quilombola, quais são as principais expressões culturais dos povos quilombolas, né? Mas, assim, olha, o seu Francisco chegando também na área para a gente continuar o nosso bate-papo. Então, eu estou perguntando a ela, viu, seu Francisco, porque ela falou um pouquinho até então, que a gente já conversou sobre o que é ser quilombola, o que é uma mulher quilombola, né? E aí eu gostaria de perguntar à senhora, dona Ana Maria, o trabalho com a agricultura, ele continua e isso é comum para todas as mulheres da comunidade ou não? Continua assim, a gente continua sendo essas mulheres. Eu diria que nós somos essas dandaras, né? A agricultura, a gente apanha castanha, a gente planta, a gente campina, a gente colhe, né? E é um trabalho assim que já vem, né, de muito tempo, né? Até então, quando a gente não se dominava, né, os nossos pais, né, que até então eu entendo a preocupação deles, né? Eu fui para as cozinhas dos proprietários, eu tinha 10 anos. Então, eu ia praticamente chorando obrigada. Por que eu ia praticamente chorando e obrigada? Para poder garantir a morada deles, né? Até então, se a gente não fosse, a gente saía do local. Então, era assim, eu via que não é uma obrigação a gente ir para as cozinhas dos proprietários. Então, assim, e nos tirava da nossa vida, né? De plantar feijão, de estudar. Eu não tive estudo, porque meus pais não tinham essa ideia, eles não tinham essa preocupação, porque eles eram tão oprimidos. Eu hoje digo que o meu pai, ele não derramou suor, ele derramou sangue. Não só o meu pai, como o meu sogro, né, e outras pessoas que a gente conhece aqui na Ubarana, de que vem assim de um sofrimento tão grande e que nos tirou os nossos pais não tiveram essa preocupação de nos botar numa escola, né? Eu hoje digo que a minha faculdade, a minha escola é a vida, né? E voltando aqui para a agricultura, né? A gente hoje eu faço o que eu gosto, né? Eu não sou obrigada a estar nas cozinhas para garantir a estadia deles aqui na terra. Mas a questão da gente ser agricultora é bom, viu, gente? É muito bom você fazer aquilo que você gosta, né? Aí hoje eu fui de carroça para meu marido tirar o medo dos animais, né? E assim, de uma liberdade, eu na carroça olhava para vocês, obrigada, Senhor. Obrigado, né? E tem muitas mulheres aí, assim que nem eu, que são agricultoras, que trabalham mesmo na roça, no campo, plantam feijão, plantam milho,
uma macaxeira, e é assim a nossa vida. Certo. Na comunidade vocês têm a roça, tem escola, tem postinho de saúde, como é que é? O que que tem aí na comunidade de Ubaranas de serviços? A gente tem uma pequena escola, né, pequeníssima escola que a gente tem na comunidade. Posto de saúde a gente não tem, é atendido lá no prédiozinho, mas não é posto de saúde. É atendido lá no local, às vezes atende lá, às vezes atende uma antiga escola que a gente tem como... Uhum. Acho que... Oi? Caiu. Oi. Sim, São Francisco, pode só voltar um pouquinho, que cortou a sua fala. Tá, eu estou dizendo, na comunidade escola, a gente tem uma escola bem pequena, uma escolazinha, né, que funciona até o 3º ano, a partir do 3º ano já sai para a comunidade vizinha, que é o Córrego do Retiro, e depois de saúde também a gente não tem, é atendido lá num pequeno espaço lá que tem, aqui na comunidade, mas não é um posto de saúde, né? Posto de saúde mesmo a gente não tem. Certo. Seu Francisco, quando a gente terminou o outro programa, a gente está falando da história, né? Que é da história dos livros, que nem sempre contam a verdadeira história dos sujeitos que fazem essa história acontecer. E aí a dona Ana Maria adiantou sobre as dandaras, né? E na história a gente vê que o enfoque é dado muito mais para o Zumbi dos Palmares do que para a dandara. Né? A dandara foi descoberta muito tempo depois, né? E eu tenho um colega, professor, que quando ele faz o evento da consciência negra, porque ele é de religião de matriz afro também, ele diz assim, a dandara era muito mais importante do que o Zumbi dos Palmares, né? E então, assim, que legal, a dona Ana Maria fazia essa chamada para as dandaras, né? Então, me parece assim, como essa história ela está sendo escrita por ocidentais não quilombolas, parece que é importante firmar o papel masculino, né? Não, foi zumbi, 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 só zumbi, mas só tinha ele, né? E aí, um dia desses, a gente refundou essa trajetória que é importantíssima, claro, os Zumbi dos Palmares, ninguém está aqui desconsiderando, mas a gente trouxe a dandara para o centro também, né? Como eu sempre digo, depois que Maria Bonita entrou no cangaço, nunca mais o cangaço foi o mesmo. Então, a mesma coisa de dandara, né? E aí, partindo dessa nossa história e tudo, eu queria saber, dentro da comunidade, dona Maria, os homens ajudam vocês? Tem trabalhos separados? Como é que é esse diálogo no mundo do trabalho com os homens? Porque a senhora falou que foi hoje na roça, foi fazer a roça com o seu Francisco. Mas, assim, os homens ajudam as mulheres ou são eles quem mandam? Como é que é isso? Não, aqui em casa quem manda é eu, sabe? Dandara, espírito de dandara. Zumbi fica fora. Mas assim, ajuda assim, é uma parceria, né? Você fazendo essa pergunta, eu me lembro, né, que o meu pai fazia sempre as coisas com a minha mãe. E o meu sogro fazia sempre as coisas combinado com a minha sogra. Então, isso já vem, né, de geração, e isso a gente faz tudo junto, gente. Eu acredito que eu vivencio isso hoje, fazendo tudo, ajudando. Não só um para as coisas só, tem as coisas que eles fazem só, mas tem as coisas que a gente tem que estar no meio deles, ajudando, participando, um complementando o outro. Então, aqui, geralmente, é assim, né? Um se ajuda o outro. Isso é bacana. E tem rituais, assim, específicos de vocês, onde só as mulheres podem participar, ou só os homens, ou não? Não tem essa especificidade? Não, aqui na comunidade não, a gente é sempre junto, não tem essa divisão, nem tem aqueles rituais, né, individuais de homens, só os homens, nem só as mulheres, a gente sempre faz, quando a gente faz algum movimento nesse sentido, são todos juntos.
Certo. Ô, dona Ana Maria, a senhora falou da macumba. A senhora bate a macumba também? Ou não? Não, inclusive, eu escuto muito falar, porque isso aqui era muito forte aqui na comunidade, né? Que tem histórias verídicas, mas nunca participei, né, da história em si da macumba, mas conheço pessoas que fazem, que agora tem vergonha de assumir, né? Que a gente tem que respeitar. Tem a história do preconceito, né? Tem pessoas que se pensam, não, mas é isso mesmo, mas aqui existe, né? Tem as famílias ainda, mas que não, praticamente elas não estão botando em prática mais. Agora aqui tem muito evangélico, muitos se tornaram evangélicos, muitos são católicos, mas aqui eu vejo como católica que tem mais católico do que evangélico. Essa questão da macumba em si, as pessoas, ultimamente, elas não estão mais praticando, né? Mas existiu muito, isso é uma prática muito forte aqui no nosso quilombo. E é uma tradição negra, né? Inclusive, a macumba, né? É um instrumento musical que as pessoas colocaram como um ritual, né? Mas a gente bate macumba, que é um instrumento musical, né? E tem um ritual que é chamado de macumba, né? Mas que tem outros nomes dentro das casas de matriz africana. Mas aí, seu Francisco, eu queria saber como foi que surgiu a associação. Foi em parceria com a dona Ana Maria também, com esse espírito de Dandara dela, ou como é que foi? Foi só os homens, ou foi só o senhor? Como é que foi o surgimento da Associação Quilombola do Córrego de Ubarangas? Pronto. Quando a gente decidiu formar uma associação, foi mesmo nesse período bem complicado da comunidade, né? A gente viu que, como eu já falei anteriormente, que não dava mais para a gente continuar daquela forma, estão querendo tirar nosso território de todas as formas, e aí a gente, para a gente tentar coibir isso e buscar os nossos objetivos, a gente tinha que estar organizado. E para isso a gente tinha que formar uma associação. E para a gente formar essa associação com esse objetivo foi muito complicado. A gente começou muito tempo, nossa associação é de 2007, mas a gente começou muito antes, conversando entre si, não em reuniões, jamais a gente conversava em reuniões, porque a gente tinha medo de represárias, enfim, do pessoal. Então, a gente começava a conversar um com o outro, trocando ideias um com o outro sobre o que a gente tinha que fazer, mas não o conjunto ali. Quando a gente se firmou nessa ideia de que o caminho era esse, realmente, aí a gente tentou se reunir, mas mesmo assim era escondido. Claro que a gente se reunia, alguém sabia, mas a gente não divulgava que se reunia, era entre boca assim, a gente se reunia. E foi tanto que quando por acaso os proprietários vieram saber, a gente já tinha formado uma associação e a gente já tinha pedido o auto-reconhecimento da Fundação Palmares, quando eles vieram saber disso. Porque, assim, aqui, como eu falei anteriormente, era tudo controlado. Por isso que eu digo, a história da gente, quem conta somos nós, porque se o outro for ouvir isso, talvez vai pensar que é uma mentira. Isso não é verdade, não acontecia lá, mas era isso que acontecia. Para você ter uma ideia, até uma missa dentro da comunidade, tinha proprietário que queria saber qual era o sermão que o padre tinha falado, tinha dito. Nossa. Porque geralmente, né, às vezes um padre, mas assim, sempre no sermão, ele gosta de falar as verdades, e eles não queriam que fosse falar dessas verdades para que a comunidade não pudesse despertar para os seus direitos. Então, até isso era controlado. Imagina a gente formar uma associação e buscar nosso direito. Então, nesse sentido, tudo foi acreditar que tem que ir por baixo do pano mesmo, por baixo dos panos, a gente fazendo escondido. Aí depois, quando a gente realmente formou, aí não tinha como mais se esconder, e foi quando veio as represárias para a gente, nesse sentido. Então, foi nesse período aí que a gente formou a associação
para que a gente pudesse se legalizar e poder buscar o nosso direito, que era o auto-reconhecimento, enfim, e buscar o nosso território. Certo. Então, ela hoje é legalizada como uma associação, né, para ter os reconhecimentos que teve da Fundação Palmares, a atuação do INCRA. E vocês, por meio da associação, vocês conseguem dinheiro, outro tipo de apoio do Estado, por meio de prefeitura, de governo, da própria fundação, ou do governo federal, ou não recebem nada disso? A gente teve alguns projetos dentro da comunidade, assim, alguns pequenos projetos, por ONGs, enfim, que fizemos recentemente agora uma casa de semente, né, pela Escola Agrícola de Zé Maria de Tomé do Tabuleiro do Norte. Conseguimos fazer uma casa de semente muito importante para a gente, porque é uma coisa que resgata a nossa história. É uma casa de semente, a gente queria muito, porque é uma coisa que faz parte da nossa história, como eu já falei, que a gente perdeu ao longo do tempo a nossa tradição, que era as sementes crioulas que a gente tinha. A gente quer voltar a isso, plantar a nossa semente que nossos pais, nossos avós plantavam, porque sabe que as sementes que se plantam hoje, todas são sementes transgênicas, não são sementes originárias. Então, a gente quer voltar à nossa tradição, e essa casa de semente é muito importante para a gente poder resgatar essa nossa história. E a gente conseguiu agora. Nós conseguimos também, não foi com o ONG, foi através da energia eólica, conseguimos também um carro, uma van, que é onde transporta a comunidade quando ela precisa, para um hospital, para um evangélico que vai para um culto, um católico que vai para uma missa, enfim. A gente faz esse transporte, que é muito importante. Isso aí foi através de uma luta muito grande que a energia eólica entrou dentro do território. E como ela entrou dentro do território, a gente tinha por obrigação receber uma compensação, e uma das compensações foi o carro que a gente recebeu para a comunidade. Mas foi uma luta muito dura para a gente receber, porque mesmo a gente sabendo que, sabe como é que funciona, né? Mesmo a gente sabendo que a gente tinha os direitos, mas eles não queriam nos dar o nosso direito, então a gente teve que lutar bastante para poder conseguir esse direito para a comunidade. Então, assim, são poucas coisas, né? Mas, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. A gente tem muito apoio, a gente tem muito amigo que nos apoia. E para nós é importantíssimo, porque eu tenho dito sempre, porque a gente quer parceiros e amigos que nos ajudem a gritar. Porque, às vezes, a gente grita sozinho e a gente acha que ninguém está ouvindo o nosso grito. Então, tendo um parceiro, um amigo de verdade, que a gente conheça realmente que é de verdade, de coração, que nos ajude a gritar, para nós é muito importante. O Instituto Vale do Jaguaribe já é amigo de vocês. Só faltava a gente oficializar aqui pelo programa. E aí não é querendo ser um mago, não. Essa manhã a gente reconhece quem são as pessoas verdadeiras, hein? Com certeza. Vocês têm grupos de capoeira que gostam de fazer apresentação, ou outro grupo que gosta de cantar, enfim, tem esse tipo de atração? A gente tem até um grupo aqui de teatro, né? A gente tinha, a gente até parou agora, mas a gente tinha um grupo de teatro, que a gente tinha uma peça muito, muito boa, muito forte da comunidade, que falava a história da comunidade. A gente estava conversando até semana passada, a gente está conversando em resgatar novamente a peça, mas está bem recente, só porque saíram alguns integrantes do grupo, e a gente estava conversando para poder a gente colocar outras pessoas no local das pessoas que saíram, para que a gente possa resgatar a peça, que é muito importante, porque fala bastante da nossa história, uma peça muito legal. Que bacana, aí o senhor nos avisa quando reconstruírem o grupo, para vir apresentar aqui na Uni Jaguaribe, a gente fazer aqui um mega espetáculo para os nossos alunos e alunas também assistirem, né? Quem sabe a gente pode até transmitir o espetáculo aqui, não sei, né? Vai saber. Ô, dona Ana Maria, a senhora faz artesanato ou algo desse tipo? Assim, o que há muito forte aqui, uma coisa, é o labirinto, né? Sim. E artesanato,
eu nunca tive, assim, como é que eu vou dizer, essa cabeça, né, de poder fazer um artesanato. Mas aqui tem pessoas que fazem, né, inclusive a minha sobrinha, ela é muito inteligente, ela mexe com tudo, sabe? O que ela se põe a fazer, ela faz mesmo. Uhum. E é assim. Certo. E a família? Todo mundo estuda, trabalha? Como é que é viver com a geração mais jovem numa comunidade quilombola? Como é que eles encaram isso? Meu marido vai responder. Pronto, olha aí, ela manda, hein, São Francisco? Não. Tem que obedecer. Só quem não obedece a Dandara, né? Pronto, assim, a gente... Uma das nossas lutas muito grandes que a gente tem na comunidade é um sonho meu, é poder ter o nosso território e ter toda a nossa gente aqui. Ter toda a nossa gente aqui dentro do nosso território, tirar o nosso sustento daqui. Então, às vezes as pessoas nos criticam, enfim. Nós não queremos muito, não. A gente só quer o nosso espaço para que a gente possa sobreviver. É aqui que a gente quer. A gente só quer nossa terra para a gente poder plantar, para a gente poder criar, poder morar. Só isso, não, uma vírgula mais do que isso. Basta isso para a gente. Então, eu tenho um sonho muito forte comigo, que é trazer, né, a nossa gente para cá, para dentro da comunidade. Não que ela esteja fora, mas, infelizmente, hoje, uma boa parte da comunidade tem que sair para trabalhar fora. Né? Principalmente o jovem, a gente entende. Hoje, da forma que a gente está, não tem como ele tirar o seu sustento, de comprar sua roupa, o seu tênis, enfim. Então, a gente tem que arrumar um trabalho fora, para cá. Mas a gente sente que eles querem estar aqui dentro, na agricultura, trabalhando, tirando seu sustento daqui. Por isso a nossa luta por nosso território. Então, a gente tem esse sonho e eu acredito que um dia ele vai dar certo, porque a gente tem um potencial muito grande na nossa comunidade, principalmente na agricultura. Tem um potencial muito grande, a gente tem terras boas, a gente sabe fazer, a gente gosta de fazer, então a gente não precisa de mais nada, é só isso que a gente precisa aqui. Entende? Certo. O senhor falando da agricultura e do projeto, né, a Casa de Sementes, como é que é, São Francisco, esse desafio de lidar com o agronegócio, que se apropria das terras de comunidades? Como é que é isso? Isso chega para vocês também como proposta ou não? Por favor, repita só um pouquinho, não Pronto. Então, o que eu estou perguntando é o seguinte: já que vocês mexem com agricultura, foi feito aí o projeto Casa de Sementes, não foi isso? E como é que é lidar hoje com um dos grandes desafios que as comunidades tradicionais têm, que é o agronegócio, principalmente para quem mexe com a agricultura, né? Como é que é isso para vocês? Já chegaram aquelas propostas, aquelas pessoas contando uma história e depois é outra? Como é que é isso? Assim, a gente já foi nessa questão muito assediado, né? Nessa questão, principalmente no nosso território. A gente teve, há pouco tempo atrás, muitos enfrentamentos da comunidade, e aí eu aponto as mulheres como o braço forte, porque elas quem realmente abraçaram a luta também para que a gente pudesse defender o nosso território, mais as mulheres do que os homens, para defender. E assim, é uma batalha muito grande, porque a gente, assim, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala muito dessa expansão, né, que tem da agricultura, que, na verdade, eu não posso chamar de agricultura. Eu acho que quando eu falo de agricultura, é aquela agricultura que bota realmente a comida na minha mesa, na sua mesa, na mesa da população. É essa agricultura que eu vejo. Eu acho que a agricultura familiar, eu acho que é o ponto fundamental. E aí a gente tem, assim, esse problema grande, porque a gente sabe como é que trabalha o agronegócio. Com veneno, com agrotóxico. E a gente tem, por nossa tradição, jamais botar sequer nada de veneno nos nossos produtos.
A gente gosta sempre de trabalhar com essa tese de produtos realmente limpos, de agrotóxicos, a gente tem essa ideia. Então, quando a gente fala de agronegócio, sempre tem essa, porque o agronegócio ele quer sempre a expansão, ele pensa muito no dinheiro, né, no muito. Nós não. Nós não pensamos nisso, não. Se a gente tirar do nosso sustento para botar na mesa de outro, a gente quer botar também um produto de qualidade que a gente consuma e que o outro também possa consumir. Mais ou menos nosso pensamento é nessa linha aí. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão aqui dentro da comunidade. A gente tem começado uns pequenos projetos dentro da comunidade que está dando certo, que são projetos de acerola, projetos pequenos de meio hectare de acerola, está dando certo. Hoje, a gente já tem 5 famílias que já fornecem aqui para a EBA, a fábrica, e está dando certo, a gente sabe que dá certo. E é nesse caminho que eu estou falando, que eu falei anteriormente. A gente sabe que tem um potencial muito grande, que a gente está precisando dessa liberdade do nosso território para poder a gente fazer valer a pena a nossa ideia, o nosso sonho, porque eu sei que dá certo, pode dar certo. E é importante, isso que o senhor está falando, né? Nós não estamos aqui desqualificando o agronegócio, pelo contrário, a gente quer que ele dialogue muito bem com a agricultura familiar, né? Que os interesses possam convergir, porque a maior parte dos lares no Brasil dependem da agricultura familiar. Se a agricultura familiar para, o agronegócio não vai para frente, não sustenta sozinho, né? E que bom essa consciência que vocês têm, uma consciência crítica de saber da função social e cultural do que é dar continuidade à agricultura familiar, mas com apoio, com subsídios que venham do governo federal, acima de tudo, passado para os governos estaduais, as prefeituras, para que agricultores como vocês também possam ali estar trabalhando para se autossustentar e também colocar comida na nossa mesa, né? Bom, o nosso programa está terminando. Eu quero agradecer a atenção de vocês, o bate-papo que foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E vou deixar aí para vocês se despedirem aqui do nosso público. Pode ser? Tá bom. Quem fala primeiro? Eu falo primeiro. Pois é, gente, eu queria agradecer. Isso. Eu não vou citar seu nome, porque eu não consegui ainda. Eu sou muito ruim assim de Ábida. Amei, viu? Muito simpática, né? A gente espera que você possa vir aqui para sentir a nossa energia, né? Aqui na nossa comunidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Quando quiser vir participar, quando quiser vir aqui nos visitar, nos avise, né, com antecedência, para a gente preparar aqueles quitutes, que é a nossa culinária, e foi muito bom, viu? Tá bom, vou me preparar para as gordices. Eu também quero agradecer muito, viu, pela oportunidade. Pode ter certeza que me senti muito à vontade. Eu acho que parecia que eu estava conversando aqui em casa com... Porque até a gente que não tem muito costume com a internet, né, com essa tecnologia, a gente fica um pouco nervoso, né, mas realmente fiquei muito à vontade. E aquela coisa, por que eu fiquei à vontade? Porque a gente conhece as pessoas verdadeiras, viu? A gente conhece e a gente sente quando uma palavra é dita de verdade, a gente sente realmente. Então, por isso que eu me senti à vontade, eu agradeço desde já a todos vocês, né, por ter participado desse programa. Valeu, muito obrigado. Maravilha, pode ter certeza que eu estava aqui inteira de corpo e alma, porque sou militante da causa quilombola também, como antropóloga e como mulher, como ser humano acima de tudo. E confesso para vocês, e não tenho vergonha de dizer isso, fiquei profundamente emocionada com a conversa, porque ela fala de luta, ela fala de silêncios, de invisibilidade, de pessoas que são tão potentes, que têm tantos saberes para ensinar para a gente, que acha que sabe muito, e às vezes a gente não sabe quase nada da vida, e sempre está aprendendo com pessoas como vocês. Então, de verdade, eu quero agradecer pela inspiração, acima de tudo, para continuar na sala de aula e na luta também, porque eu vivo na luta também, né?
assim, junto de vocês. Com certeza, eu vou aí, tá, dona Ana Maria, para a gente conversar mais sobre Dandara. Com certeza, vamos falar mais de Dandara, sobre Zumbi também. Eu quero agradecer a uma pessoa que foi fundamental na ponte para essa conversa, que foi o Tiago, que trabalha com a gente, né, que está junto de vocês, a Melka, que é a filha de vocês, que me atendeu, e agradecer aqui ao IVJ, ao Unis Jaguaribe, na pessoa do Antônio Henrique, Antero, Garcia Júnior, né, os nossos diretores, ao setor de comunicação, que trabalha aqui com a gente, Alex, o Iverson, Glória, o próprio Thiago, todo mundo, e a vocês que nos assistem todas as semanas, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui no canal Conexão Unis Jaguaribe. Até a próxima, gente. Beijos. Tchau, tchau.